chega já com as declarações de respeito costumeiras, né? E chega para compor um meio-campo todo internacional, é isso? A gente ainda precisa entender, né? Você está falando de Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Seria isso, não, o Gerson vai jogar também. Num meio-campo com 4? Eu acho que sim, o Gerson, ou o próprio De La Cruz aberto, né? Eu ainda não dei nenhuma declaração em relação ao De La Cruz, né? Mas é um jogadoraço, é um jogador que te dá várias possibilidades. É isso também. A gente buscar um jogador com características parecidas, e aqui eu não estou comparando parte técnica, mas sim o que o jogador pode te proporcionar em condições táticas de um jogo. Quem tem essa similaridade é o Zaratio do Atlético Mineiro. Ele te dá essa função de segundo volante, ele te dá essa função aberta pelos lados. Ele aumenta o repertório da equipe. Ele te dá uma função por dentro um pouco mais avançado. Então, De La Cruz é esse tipo de jogador tático, porém com mais condição técnica do que o Zaratio. A minha pergunta sobre leve, baixinho, leve, tá sempre com a perninha, né? Com mais presença dentro da área. Aquela alegria nas pernas, correndo para tudo quanto é lado, ele te encaixa, ele faz você encaixar um time com facilidade. A minha pergunta sobre o meio-campo estrangeiro é porque é um meio-campo de selecionáveis. Sim. E nós estamos em ano de mais eliminatórias e de Copa América. Agora, você traz aí com a sua pergunta uma questão muito interessante, né? Porque você, como acabou de observar, vai ter... Vamos começar por Copa América, as eliminatórias voltam em setembro. 8 rodadas? São 8 rodadas. Então, do brasileiro. 8 rodadas do brasileiro com jogadores cedidos. Evidentemente, o Tite vai ter que pensar que talvez seja o ideal Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Pode ser que ele contemple essa ideia, mas vai ter um período que ele não vai poder contar com nenhum dos três, porque o Pulgar se revelou nas eliminatórias desse ano, embora o Chile tenha sido uma seleção muito instável, inclusive o Guerreiro saiu, mas ninguém vai discutir a titularidade do Arrascaeta no Flamengo. Então, ele ganha, como observou o Roger, o Tite, né, para poder trabalhar, um jogador que dá um repertório muito amplo, né, de opções, de qualidade de jogo, mas vai ter um período que ele não vai poder contar com nenhum dos três ao mesmo tempo. Mas eu acho que isso não vai pautar ele não escolher vai pautar. o time dele titular. Não posso botar os três aqui e encaixar esse time que eu vou perder. Já teve do outro lado do balcão, então ele sabe como é que funciona esse negócio. Vai impactar, né? Porque... Mas então, será que o planejamento do trabalho do Tite não está passando por tudo isso aí? Até na forma de montar o time? Também. É tipo assim, olha... O meu time não pode ter o meio-campo consolidado com 3 jogadores internacionais, porque eles vão ser convocados e de uma hora para outra eu vou perder. Não precisa ter outro meio-campo pronto ali. Eu acho que isso não vai ser o problema, não. Se ele achar que esses serão os 3 titulares, ele vai jogar independentemente dessa preocupação de serem convocados ou não. Só que eu acho que ele tem outras opções importantes. Ele tem o Gerson, que é um jogadoraço que pode também estar sendo convocado para a seleção brasileira. Pode. E aí ele tem Luiz Araújo, ele tem Everton Cebolinha e Bruno Henrique, que são jogadores que fazem os lados do campo. E aí, automaticamente, se ele usar 2 desses 3, ele tem que tirar um dos 4 de meio campo, só usar 3. E tem mais 2 centroavantes também, que pode usar o Pedro de centroavante, o Gabriel um pouco mais atrás. Cara, uma variedade de opções. A questão básica, sabe qual é? O Flamengo qualifica ainda mais o seu elenco. Mas a minha dúvida é se esse elenco vai servir para formar um time com um jeito fixo de jogar ou se também pode variar, vai fazer parte do trabalho do Tite a variação, né? Eu entendo que para o Tite foi um belíssimo presente de Natal, para a torcida do Flamengo, evidentemente. Mas para o Tite, para poder trabalhar, é um belíssimo presente de Natal você ter receber o De La Cruz. Agora, há outros pontos que o Flamengo ainda precisa trabalhar e provavelmente já está mapeando em busca de reforço. Lateral direita, lateral esquerda, com a aposentadoria do Felipe Luiz. A própria lateral direita ainda tem uma instabilidade do Wesley. Eu acho que o Flamengo ainda vai... Tem o Léo Ortiz, que está para chegar, né? Que é um zagueiro, inclusive, a quem o Tite convocou quando técnico da seleção brasileira. Não podemos esquecer, Marcelo, que ano que vem é ano eleitoral. O melhor cabo eleitoral para qualquer administração é conquistar título. É o melhor cabo eleitoral para qualquer administração. Então, evidentemente, o presidente Rodolfo Landim não poderá ser candidato, mas ele vai apoiar um candidato.
E esse candidato a quem ele vai apoiar, se o Flamengo, diferentemente do que aconteceu esse ano, em que o Flamengo mais frustrou do que alegrou o seu torcedor, se o Flamengo conquistar título, e parece que a ideia é essa é a ideia, todo ano é essa a ideia, mas dessa vez está se trabalhando mais para isso, sem troca de técnico, porque, não sei vocês, mas eu acho que o Tite será um técnico do Flamengo de janeiro até dezembro. Não acredito que vai... Eu não boto essa minha mão no fogo no futebol, que o treinador vai ser de janeiro a dezembro. É arriscado. No Brasil, eu não aposto Flamengo, nada. Onde isso não acontece desde... Porque uma das coisas que vitimou o Flamengo nessa temporada foi a troca de técnico, né? Não acontece desde que essa diretoria assumiu. Não é uma prática. Porque o Jorge Jesus não foi técnico de um ano inteiro. Mas aí... E saiu por conta própria. Exatamente. Aí não foi a direção do clube. Mas de lá pra cá não Mas nenhum quase técnico bateu ficou um ano. Né? Ele foi de o Jesus junho, entrou no lugar do Abel com foi até o brasileiro já começado. É verdade. Ele avança um pouquinho na outra temporada. De certa forma, ele deixou o Flamengo com a brocha na mão, né? Porque quando ele disse que ia embora, ele que desconcertou o Flamengo. Bom, o Flamengo tem aparecido no noticiário pelos jogadores que ele quer trazer, né? O Paulo citou questões das laterais, tem um interesse manifesto no Vinha. O Léo Ortiz, você citou. A quem o Tite já convocou para a seleção brasileira, né? E me parece que a coisa está muito bem encaminhada já. Agora, tem também os que podem não ficar, né? O Gabigol tem frequentado o noticiário aí muito mais pelo lado do Corinthians do que pelo do Flamengo. Até o dia em que o Marcos Braz pediu a palavra para dizer que ele é inegociável. Acho muito difícil. Eu concordo com o Roy. Sabe por quê? Primeiro é o seguinte, o Flamengo não sofre de nenhum tipo de asfixia financeira. O Flamengo financeiramente tem saúde de triatleta. Então... Para vender, vai vender um garoto que se destaca na base. Pensa bem. Vai olhar e falar assim, Gabigol no Corinthians, eu acho que internamente, a própria cúpula do Flamengo conversa, mas nem pensar, mas não há possibilidade. E não, o próprio Gabriel, de repente, não quer entrar num duelo, num leilão, sabendo que daqui a 6 meses ele pode ir de graça e embolsar tudo também, né? Pois é. Não... É um outro tipo de negociação, se ele tem o passe dele na mão. Daqui a 6 meses ele está livre no mercado. Eu sinceramente não acredito porque agora entrar num embate sem necessidade. Não acredito eu acho que o Gabriel não vai fazer essa força toda também para ser agora. Tendo daqui a 6 meses todas as cartas na mão dele para ele poder negociar com quem ele quer, valores como ele quiser. E agora, inclusive com o Flamengo, para renovar. Agora está chegando a época de definir a vida de Everton Ribeiro. Então esse tá perdendo espaço? Esse aqui está me chamando a atenção já não ter tomado uma decisão. Ou já tomou e a gente não sabe, né? Não, sim, mas com o Flamengo não foi, né? E então, cada vez que o tempo passa, eu acho mais difícil o Everton ficar no Flamengo. É porque a projeção que você faz com as movimentações de mercado, você vê... Nós estamos agora, tem o Luiz Araújo, tem o Everton Cebolinha, tem o Bruno Henrique. Eu acho que o espaço do Everton Ribeiro no Flamengo, ele está reduzido. Isso não significa que o espaço dele no futebol está reduzido. Dentro do Flamengo, pelo elenco que o Flamengo tem, esse espaço é menor do que já foi em outras temporadas. Mas em outros clubes, e hoje à tarde está valendo até que o Dorival Júnior parece, porque essa é uma época em que trabalha-se muito com parece, teria, poderia, sugeriu, pensou. A condicionar o rei, né? O tempo todo, né? Que ele interessaria ao São Paulo. O Everton tem muita gente. Eu acho que é um jogador com mercado. Fluminense aqui no Rio. Fluminense apareceu um tempo atrás já, né? Cruzeiro, quer ele de volta. Mas depois do Renato Augusto. Fluminense ainda é candidato a Everton Ribeiro? Eu acho que sim. Eu acho que sim, o Everton é um jogador um pouco mais jovem do que o Renato, acho que tem jogado com mais frequência, é um jogador que dificilmente se machuca, não tem histórico de lesão. O Everton chega no Fluminense com um pouco mais de condição do que o Renato. Tem uma questão, Marcelo, que 34 anos, Everton Ribeiro. E o Renato acho que 36. Augusto, 36, né? Tem uma condição, Marcelo, que eu gostaria de ressaltar. Até 35 ainda, mas faz 36 em fevereiro. Roger, como foi do ramo, que é o seguinte, não é pelo fato do espaço do Everton Ribeiro hoje no Flamengo não ser o mesmo de outras temporadas, que o Everton Ribeiro, A, desaprendeu a jogar futebol, B, não serve para nenhum clube. Longe disso. Cara, eu acho Todo mundo quer o Everton. Eu acho o Everton Ribeiro um baita de um jogador. Estava lendo uma entrevista do Milito,
Eu não vou falar o primeiro nome porque eu me lembrei do pianista, que é o Osmar Milito, mas não é o Milito, técnico do Argentino Júnior. Gabriel Milito. Essa semana li uma entrevista dele e uma das coisas que ele fala assim, olha, é fundamental, você tem que ter cada vez mais jogadores com uma refinada compreensão do jogo, entendimento do jogo, do que está acontecendo no campo. E o Everton Ribeiro, cara, é um cara com uma sensibilidade para o jogo, de entendimento, de compreensão, do momento que fazer essa bola circular, de onde se projetar. Ok, talvez o espaço no Flamengo seja menor. O espaço no Flamengo pode ser menor. Mas eu ouso dizer que nos outros 19 clubes em atividade da Série A, o Everton Ribeiro tem espaço. Agora, essa também é uma questão que vai começar a ser discutida, né? Nesse elenco qualificado do Flamengo, né? Mas que muita gente pode chamar de elenco inchado, depende muito do seu ponto de vista, né? Eu acho qualificado, eu não chamo de inchado. Você já acha inchado? Não. Eu acho qualificado. Mas alguém sobra, né? Ah, sim. Alguém vai sobrar. Vale a pena ficar nesse elenco dessa maneira? Então... Para um jogador como o Everton Ribeiro. Estou aqui com 34 anos, né? Já fiz uma carreira, tenho uma história aqui dentro desse clube, mas agora eu saí da rotação. Eu não sou mais. São alguns pontos que você tem que analisar. Por exemplo, eu, quando completei 34, estava completando 34, eu estava no Cruzeiro. Meu contrato ia terminar, eu estava nessa mesma fase do Everton Ribeiro. E o Cruzeiro, pelo menos, sinalizou que não ia renovar o meu contrato. Eu falei assim, estou num clube aqui que eu jogo muitas vezes, né? Sou um cara considerado... Era um Cruzeiro no alto, né? Não era o Cruzeiro da debacle posterior. Não. Que eu tenho uma moral, né? Já são 3 anos de casa, o torcedor gosta de mim, tem uma relação muito boa com o torcedor, tenho uma estabilidade aqui, estou sempre jogando. Não vou ficar aqui. Cara, mas o Cruzeiro... E isso lá na minha época, tá? Em 2012, foi quando eu terminei. Era outro cenário do Cruzeiro. Não, do cenário brasileiro. Eu estava num Cruzeiro que tinha, se não a melhor condição para o atleta de trabalho, uma concentração maravilhosa, centro de treinamento maravilhoso. Você chegava lá, eu tinha meu quarto particular, eu chegava às 8 da manhã, deixava minhas coisas no quarto, descia, tomava meu café. Porque às vezes a gente ia esquece... lá para fisioterapeuta, para fisioterapia, para poder... junto, né? Não, a gente esquece de pensar no jogador como um funcionário também, né? Então, e do clube como um lugar bom ou ruim para trabalhar. Então, aí eu cheguei, tá bom, eu vou pensar nesses próximos 6 meses se eu vou parar ou eu vou ver as oportunidades que chamam para mim. Aí chegaram mais 4 clubes, que eu não estou falando, que é o caso do Everton Ribeiro. Tudo de Série A, mas naquela época eram clubes que iam brigar da metade para baixo, que eu chegaria para ser solução. Eu com já 34 ia ter que jogar todos os jogos, cheio de dor. Primeiro que a torcida ia cobrar, lá, Roger? O primeiro que a torcida ia cobrar. Os clubes não tinham um centro de treinamento, não ia me dar condição para estar no meu auge físico e técnico. A logística de viagem de alguns lugares que poderiam ter ia me arrebentar ainda mais. Eu peguei meu boné e falei assim, ó, melhor ir para minha casa, pra eu não me aborrecer. Porque os últimos 3 anos que eu tive foram maravilhosos num lugar em que eu era tratado, não pessoalmente, tratado como atleta mesmo. Como profissional. E ainda te falo mais, foi o clube de todos que eu joguei com as melhores condições. Então, mas você não aí eu não ia sair dali e o salário, o salário era o mesmo, hein? Sim, não, ó, quanto você ganha aí? Não, a gente traz pra cá. Era a mesma coisa, não ia dar um downgrade. A condição de trabalho, mas você não acha que hoje... Hoje não, hoje... Então, cenário, por isso que eu tô falando que o cenário é diferente. Hoje o Everton sai do Flamengo, que tem uma gigantesca estrutura para cuidar do atleta, poxa, ele vai pro Cruzeiro, o Cruzeiro também consegue entregar... Não como o Flamengo, que está uma modernidade, mas você vai ser bem tratado. Você vai para o São Paulo, você vai ser bem tratado. Não é um desnível. Exatamente. Você tem outros, você tem aí pelo menos 10 clubes que te entregam isso da mesma forma. Então eu acho que é nisso que ele tem que pensar. Eu estou saindo de um clube que eu fui multicampeão, que eu chegava lá, eu tinha tudo nas mãos, com 34 anos. Porque é isso que você falou, ele é titular nos outros 19 clubes,
mas ele vai chegar também como estrela principal, como jogador principal. Se ele sai... Então a cobrança vai ser enorme. Hoje no Flamengo, o torcedor gosta tanto dele que admite ele entrar de 5 minutos, 15 minutos, ele tá na galeria, 20 minutos. Ele tá ali na o torcedor galeria. não vai estar chegar Ele não tá jogando. Não aquela é. história, hein, Marcelo? Então isso para um cara que ganhou tudo financeiramente, desportivamente, eu acho que pesa. Para um cara inteligente como esse, deve pesar. Ele tem que primeiro medir o nível de ambição que ele ainda tem pelo futebol, né? Dentro do futebol, aquela coisa de... Segundo, no Flamengo, como observou o Roger, ele está naquela história que o pai está passeando com o filho no shopping, ele passa, o pai diz, meu filho, ele foi campeão da Libertadores em 2019, naquele ano. Lembra que ganhou isso? Ele estava lá. Everton, posso tirar uma foto? Ele tem esse lugar no Flamengo e esse lugar que ele tem no Flamengo, conquistado graças ao trabalho dele, ninguém vai tirar. Ele é bicampeão de Libertadores. Ninguém vai tirar esse lugar dele no Flamengo. A questão é de acordar, se olhar no espelho e falar assim, cara, mas eu tenho uma ambição que eu ainda quero ser titular, eu quero, enfim, e aqui vai me oferecer uma condição para desenvolver bem o meu trabalho. Porque não nos esqueçamos que no Flamengo ele é treinado por alguém que confia no futebol dele, tanto que o levou para a seleção brasileira, por entender o quanto ele poderia ser útil para a seleção brasileira. Então, a questão não é nem com o treinador, é mais uma questão do seguinte, o espaço que eu tenho... Pois é que eu estava pensando assim, por exemplo, o Everton Ribeiro já está lá, ele tem toda essa situação que o Roger comparou muito bem com a dele. Um jogador como o Luiz Araújo, por exemplo, que é contratado agora, ele pensa o seguinte, eu tenho que chegar e tenho que arrumar meu espaço. Vou brigar, porque é outra situação. Ainda estou aqui procurando meu lugar ao sol no futebol. Ele passa no shopping e o pai não aponta ainda para ele. Mas aí é a minha dúvida, isso será que está afetando quem vem para o Flamengo hoje? É porque algumas comparações são difíceis de fazer. Quer vir pro Flamengo. Eu acho. Mas, por exemplo, Gustavo Scarpa tinha Flamengo ou Atlético? Escolheu o Atlético. Mas aí... Não se pode dizer que é só porque acha que vai jogar mais no Atlético. Tem várias coisas. O Atlético é grande, vai brigar por título, ele já trabalhou com o Filipão. Entrega hoje o que o Flamengo entrega. O que o Flamengo entrega. Igual. Mas o Luiz Henrique, agora vamos lá. Mas dá ao Gustavo a certeza de que vai ser titular. Hoje, chegando. Luiz Henrique, hoje disputado pela dupla Fla-Flu. Ele vai ter também outras coisas na balança. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores, tem o trabalho do Fernando Diniz, ele passou por lá, conhece o clube. Tudo isso vai pesar na balança do Luiz Henrique. Mas o Fluminense ainda não é um clube que te entrega essa estrutura, esse pacote de estrutura que Flamengo, Atlético Mineiro te entrega. A camisa de titular. O Luiz Henrique vai estar lá esperando ele. Isso não vai pesar em decisão de jogador? Né? Não, pesa, lógico que pesa. Mas é isso, o Luiz Henrique tem que pensar em ser titular absoluto. O Luiz Araújo tem que pensar em ser titular absoluto. O Gustavo Scarpa, que tem 30, 31 e há um ano atrás foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, tem que pensar em ser titular absoluto. Dono do time, né? Esses caras, o Everton, caminhando para 35 anos, ele tem que querer ser titular, porém ser titular de um time que ajude ele a ser uma peça importante, mas não a peça central. Porque ele já não tem essa carcaça física para carregar. O Scarpa ligou aqui reclamando. Tem 29. 20, roubando Scarpa, ele. Deixei você mais velhinho mais um ano. Não fica bravo comigo, não. Melhor ainda, né? Aí já vai fazer 30 também. 5 de janeiro de 94. Faz aniversário junto com o meu time. Pensar mesmo em ser o protagonista. É um jogador de uma versatilidade impressionante pelo que ele te dá. De novo, eu não estou dizendo que esse é o único motivo que faz o Scarpa escolher o Atlético ao Flamengo, ou que pode fazer o Luiz Henrique escolher o Fluminense ao Flamengo, tá? Pode ser até para você, eu prefiro o Atlético ao Flamengo, eu prefiro o Fluminense ao Flamengo. Sim, né? Óbvio. Mas eu acho que vira fator. O cara olha para duas ofertas, né? Aí ele vê aqui, Atlético, time grande, vai lutar por título. E tem vaga para mim. Olhando para o time titular, eu já me vejo ali. Marcelo, Flamengo, grande, também vai brigar mais. São jogadores com um nível de ambição... Posso chegar lá e ficar sentadinho o ano todo, né? São jogadores com nível de ambição, é o seguinte, ele olha e fala assim, poxa, estão na Libertadores, fase de grupo de Libertadores. Porque isso hoje, para o jogador que atua na América do Sul, especialmente no que joga no Brasil... O time estar na Libertadores é um ponto extremamente favorável. O cara fala, opa, estamos na principal competição entre clubes do continente. O Fluminense está na fase de grupo, o Flamengo está na fase de grupo, o Galo está na fase de grupo. Isso tem também um peso
no momento da decisão, o Grêmio está na fase de grupo, um peso no momento da decisão muito... Porque o cara fala, pô, vou começar disputando a principal competição do continente. O Campeonato Brasileiro é uma competição longa, vai começar em abril, vai até dezembro. A Libertadores é a que dá visibilidade. E aí eu faria até não sei se vocês vão concordar, a seleção brasileira, em função do que está acontecendo na CBF, o cargo de técnico da seleção brasileira eu vejo por hora meio em aberto, porque ninguém sabe, ninguém pode garantir. Se o cargo de presidente está em aberto, imagina o de técnico da seleção brasileira. Vai ser o Ancelotti, não vai ser o Ancelotti, vai continuar o Fernando Diniz, enfim, é a hora, é a temporada de 2024, você chegar e pensar assim, cara, eu tenho que jogar, podendo estar fora do país, claro, com um nível de competição bem diferente da competição interna, mas se estiver aqui também tendo que jogar. Pedro Ivo, na seleção do Uruguai, quem joga é o De La Cruz. O Arrascaeta espera sentadinho no banco de reservas, isso na maioria das partidas. Ao que tudo indica, no Flamengo os dois jogarão juntos. Você acha que o De La Cruz tem potencial para ser tão decisivo quanto já foi uma história mais do que bem escrita do seu compatriota Arrascaeta? Para mim são dois jogadores diferentes. São dois jogadores diferentes em que pesem em algum momento ali que eles possam dividir faixa de campo. O De La Cruz, muita gente, é claro, tem os números recentes da seleção uruguaia. O De La Cruz é titular hoje na seleção uruguaia, porque o Arrascaeta, sempre que convocado, foram momentos ou de instabilidade, ou de oscilação, ou de volta de lesão, ou de preservação. O Arrascaeta não viveu seu auge físico nessa temporada. Então isso também pesa na hora da escalação de uma seleção uruguaia. Arrascaeta é mais brilhante, é mais decisivo, precisa de menos para resolver uma situação adversa. A gente viu muitas vezes esse ano um Flamengo que não era forte coletivamente, mas tinha no Arrascaeta ali o cara que podia salvar uma bola ou outro, um ponto ou outro, uma vitória que não estava ali no script, ou que o jogo não estava desenhando uma vitória. Ele é esse cara. O De La Cruz é um cara de mais impacto para o time, é o cara que você vai ver ele correndo o campo inteiro. Ele vai ajudar na sua saída de bola, ele vai ajudar na marcação, ele vai ajudar nessa associação com a Arrascaeta, ele vai ajudar pisando na área quando você não estiver imaginando que ele está chegando por ali. É um cara que ele vai ser muito mais importante para fazer o time rodar, fazer o time girar. Não necessariamente vai ser o Arrascaeta que vai abrir para o lado, deixar o chute que ninguém está esperando, ou uma jogada espetacular, ou um passe para achar o atacante dentro da área livre que ninguém está imaginando também. É mais genial o Arrascaeta. Talvez seja mais importante do ponto de vista coletivo, fazer um Flamengo que coletivamente foi fraco em 2023, foi abaixo do que se esperava, rodar, jogar esse De La Cruz inteiro. Parece que chega um pouco mais inteiro. Uhum. Pensando na forma que o Tite gosta de montar os seus times, só para a gente falar, o Léo Ortiz, enfim, até convocado pelo Tite para a seleção brasileira, ele foi em algumas ocasiões, quer dizer, chegaria para disputar a posição com o Léo Pereira, acho que o Fabrício Bruno é titular ali do miolo de zaga do Flamengo. O Vinha é o lateral que o Tite gosta, né? Se a gente lembrar da seleção brasileira, os laterais desciam muito pouco, eram muito mais marcadores do que apoiadores. O Vinha cairia como uma luva no time do Flamengo? Sustenta muito bem o que o Tite pensa. Sustenta muito bem o que o Tite pensa e não acho que o Flamengo vai fazer esforço para essa negociação por acaso. Tem um pedido do Tite, porque quando você... também é uma cacetada, a gente ouviu, né? 10 milhões de euros. Mas é aquilo também. Você vai negociar com o Flamengo, você olha e vê que o Flamengo está pagando 80 milhões à vista no meia. Eu tô aqui na Europa, eu não quero vender. Se você quer comprar, eu vou te dar meu preço. O mercado tem disso. Eu acho que vai sustentar muito bem o que pensa o Tite e é algo muito planejado, porque há quanto tempo a gente sabe que o Felipe Luiz estava muito próximo de se aposentar e o Ayrton Lucas teve um primeiro semestre de outro desenho de time muito bem, um cara de muito apoio, muita chegada, cai depois, então você já está observando o mercado, você vai dar um tiro certo porque você tem condição financeira de fazer isso. Eu tenho um pouco de dúvida sobre esse desenho do miolo de zaga. Eu quero entender ainda como é que ele pode inverter o Léo Ortiz, ele pode sustentar o Léo com o Léo Ortiz, ter os dois Léos ali, Léos, né, na faixa. Agora, eu acho que vai ter gente grande sobrando no meio de campo, Plirra. Eu acho que vai ter gente grande sobrando. Não na frente também, né? Na frente, eu acho que a turma já começou a sobrar. O Bruno já sentiu o gostinho do banco. O Gabriel hoje não é titular. Então, mas com o Vinha, o Bruno tem mais chance de jogar, né? Não sei. Porque o Cebolinha, ele tem mais recomposição do que o Bruno. Com o Vinha, de repente, não será necessário alguém que volte tanto. Um recorte, mas se você tiver um meio campo com Pulgar e De La Cruz, você precisa ter alguém fazendo essa recomposição também. Você não vai ter um cara só de caça. Tem o Gerson ainda, né? Eu acho que o Gerson saca num primeiro momento. Eu vejo saca muito... o quê? Banco? Eu vejo muita possibilidade. O De La Cruz é um cara que vai... O De La Cruz te dá também marcação, não é só cara de bola no pé. E vai te dar um jogo de associação. Então ele é um cara que pode combinar com o Pulgar.
vai flutuar, vai O jogar Lugano muito falou bem. pra gente no resenha da rodada que o jogador do atual elenco do Flamengo que mais se aproxima em termos de característica com o De La Cruz é justamente o Gerson. Exatamente. E eu acho que tem muito mais dinâmica a oferecer do que o Gerson que a gente viu nos últimos meses. Então, hoje, para mim, num desenho que a gente está projetando, a gente está falando ainda, nem virou o ano, né? Nem virou o ano e o Flamengo vai ser moldado ali para março, abril, porque não tem antes competição. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.